Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Conmebol abre um precedente perigosíssimo anulando a suspensão de Gonzalo Plata. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e vamos falar sobre a decisão da Conmebol de anular a suspensão do Plata, atacante do Flamengo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, app totalmente de graça, você não paga nem para baixar nem para usar, e tem todo tipo de estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. É só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download, começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo para falar sobre a decisão da Conmebol de anular a suspensão de Gonzalo Plata, meio atacante do Flamengo, que está liberado para jogar no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na próxima quinta-feira em La Plata contra o Estudiantes. Para quem não sabe o que aconteceu, na última quinta-feira, tem vídeo aqui no canal sobre isso, na última quinta-feira o Flamengo venceu o Estudiantes por 2-1 e foi muito prejudicado pela arbitragem do colombiano Andrés Rojas, que deixou de dar um pênalti para o Flamengo, deixou de dar possivelmente um outro pênalti para o Flamengo, e na mesma jogada que ele deixou de dar um pênalti para o Flamengo, o segundo pênalti para o Flamengo, ele interpretou errado uma falta sofrida pelo Plata, invertendo a falta e com isso, como consequência, expulsando o Plata. Foi uma arbitragem muito ruim do Andrés Rojas, que também errou a favor do Flamengo, né, no jogo. Por exemplo, o Plata deveria ter sido expulso antes desse lance na reta final do jogo, mas no fim a percepção de que a arbitragem foi muito mais prejudicial ao Flamengo, ela está fartamente colocada em campo. E aí, a partir disso, a Conmebol, no dia seguinte, o jogo foi quinta-feira, a Conmebol, no dia seguinte, admitiu que o árbitro colombiano Andrés Rojas, ele errou ao julgar como falta do Plata um lance em que o Plata sofreu a falta. E por causa disso, como medida consequente, como medida seguinte a Conmebol admitir via liberação do áudio do VAR, a Conmebol admitir que o Plata foi expulso injustamente, a Conmebol decidiu anular a expulsão do Plata e com isso liberando o Plata para jogar o jogo da volta na Argentina. O que eu penso disso? Eu penso que essa decisão da Conmebol é uma decisão perigosíssima, é uma decisão gravíssima, uma decisão que pode tornar a Conmebol refém desse momento. Esse momento que a gente está vivendo agora, da anulação da suspensão do Plata, é uma situação que pode tornar o Comitê Disciplinar da Conmebol refém dela pro resto da vida. Porque, para mim, é uma decisão perigosíssima anular a expulsão a partir de uma interpretação de um segundo cartão amarelo. Por quê? Porque interpretação errada e que gera um segundo amarelo acontece de forma corriqueira no futebol. Tão corriqueira que uma aplicação de cartão amarelo aconteceu no mesmo jogo com o mesmo jogador. E se a Conmebol, a partir de agora, tiver que reapitar todo o cartão amarelo dado errado ou todo o cartão amarelo que deixou de ser dado, os jogos nunca mais vão acabar. Então, na minha visão, é uma decisão completamente equivocada anular a suspensão do Plata a partir de uma interpretação errada. E é muito errada. Qualquer pessoa que conhece o mínimo de futebol sabe que o Plata foi expulso indevidamente, porque o Plata sofreu uma falta. O Plata estica a perna, toca na bola primeiro que o defensor do Estudiantes e depois toma um bico no pé dele.
Então qualquer pessoa que conhece o mínimo de futebol sabe que a expulsão do Plata foi errada. Como também qualquer pessoa que conhece o mínimo de arbitragem sabe que o Plata deveria ter sido expulso com 12 minutos do segundo tempo. Porque o Plata, com 12 minutos do segundo tempo, dá uma chegada com trava de chuteira na panturrilha de um jogador do Estudiantes, já tendo cartão amarelo. No mínimo, o que o Plata fez, no mínimo, era para outro amarelo. Isso daí não cabe debate. Isso daí é um fato. O Plata deveria ter sido expulso no início do segundo tempo. Isso aí tá posto. Isso daí tá muito evidente. Qualquer pessoa que vê. Como o árbitro não expulsou, depois qualquer pessoa que conhece o mínimo de futebol sabe que o Plata não deveria ter sido expulso pelaquele lance, porque ele sofre a falta, em vez de fazer a falta. Então, onde eu quero chegar? No mesmo jogo, o mesmo árbitro, com o mesmo jogador, ele errou 2 cartões amarelos. Ele não mostrou o cartão amarelo pro Plata, e olha que cabia até análise para vermelho direto, tá? Mas eu tô aqui admitindo que fosse amarelo. Ele deixou de dar cartão amarelo pro Plata aos 12 do segundo tempo e deu um cartão amarelo completamente absurdo pro Plata num lance em que o Plata sofre a falta. Então, tá muito claro aí que no mesmo jogo tem 2 lances de cartão amarelo errados do árbitro. E se a Conmebol se permite analisar o segundo cartão amarelo o segundo cartão amarelo que gerou a expulsão, o Estudiantes pode muito bem se sentir prejudicado pela não aplicação do cartão amarelo aos 12 do segundo tempo. Então, assim, são 2 lances de amarelo em que o árbitro errou e só um foi corrigido. É um precedente perigosíssimo, é um lance que torna a Conmebol refém disso que ela está fazendo agora. Porque a partir de agora, qualquer cartão amarelo que gere uma expulsão, haverá reclamação na Conmebol e a Conmebol vai se sentir pressionada a tirar essa suspensão. Por que isso? Porque o cartão amarelo do Plata é uma interpretação errada do árbitro. E um árbitro, ele interpreta coisas erradas ao longo do jogo o tempo todo. Ele interpreta um lateral errado, que é para o time A, ele dá para o time B. Ele interpreta uma falta errada, que tem um lance de falta. A falta foi cometida pelo time X, ele interpreta que a falta foi cometida pelo time Y. Erro de interpretação faz parte da decisão do árbitro. E o árbitro Andrés Rojas estava lá e cometeu um erro de interpretação grotesco. Mas no lance em que ele expulsou o Plata. Mas ele deixou de dar um amarelo tão claro quanto antes. Então, por que a Conmebol só vai tirar a suspensão no lance que ele aplicou o amarelo indevido? E o lance que ele não aplicou o amarelo? E que o Estudiante pode dizer que ele se sentiu prejudicado? Porque ele teria um jogador a mais quase o segundo tempo todo. Então, assim, é uma decisão que eu não concordo. Acho que é um erro da Conmebol tirar essa suspensão do Plata. A Conmebol deveria fazer como fez, de admitir que a arbitragem foi muito ruim. E não só isso, tá? A arbitragem ela é ruim em outras coisas. O pênalti indo em cima do Lino no primeiro tempo sequer foi revisado. O lance do Plata, em que o Plata é expulso, ali tem 2 potenciais pênaltis pro Flamengo. O jogador do Estudiantes toca claramente com a mão na bola dentro da área. E depois, o chute em cima do Plata pode muito bem ter sido em cima da linha. Você olha o VAR decide com uma rapidez e com um pouco cuidado de analisar para ver se está em cima da linha ou não. O VAR passa assim quase como, graças a Deus eu não posso entrar aí. Porque ele não podia chamar o árbitro, porque não era vermelho direto. O VAR entendeu que a expulsão do Plata era errada. O VAR entendeu que a interpretação do árbitro era errada. Só que o VAR não podia entrar porque não era vermelho direto, era segundo amarelo. Então ele não podia entrar. Mas no lance, pode muito bem o chute ter sido em cima da linha. Perfeitamente em cima da linha. E o VAR passa com uma rapidez. Não.
Ah, é fora da área, então não posso entrar. Então assim, o VAR com uma pressa inacreditável, até para julgar o lance do Plata. O lance que o Plata não recebe o amarelo. Aquilo ali tem entrada potencial para vermelho. E o VAR não analisou. Então, assim, na minha visão, o VAR estava com uma pressa inacreditável. Bato sempre nessa tecla aqui. Entre o VAR demorar e fazer certo e o VAR ser rápido e fazer errado, é muito melhor demorar e fazer certo. Então, assim, tem muitas coisas na arbitragem, da arbitragem do Andrés Rojas, que está merecidamente punido. Andrés Rojas não apita mais competição sul-americana nesse ano e foi tirado da Copa do Mundo Sub-20, do Mundial Sub-20. Ele ia apitar o Mundial Sub-20, já não vai mais. Então, a Conmebol admitir o erro de interpretação do árbitro era ok. Agora, tirar o cartão, eu discordo frontalmente por virar refém disso. Pela jurisprudência que ele tirou. Agora, qualquer time que tiver um segundo cartão amarelo marcado errado vai entrar na Conmebol pedindo a suspensão. Vira e mexe tem cartão amarelo dado errado. É uma coisa muito comum. Qualquer um que acontecer, o cara vai entrar na justiça. Ah, mas a Conmebol já anulou 2 cartões amarelos nos últimos 10 anos. Nos últimos 11 anos. Perdão, desculpa. A Conmebol já anulou 2 cartões vermelhos nos últimos 11 anos. É verdade. A Conmebol, em 2014, anulou uma expulsão direta do Romagnoli, aquele meia baixinho, técnico. Ele jogava pelo São Lourenço, foi expulso porque o árbitro entendeu que ele cometeu uma agressão contra o adversário. Depois o São Lourenço mostrou que não tinha agressão nenhuma. E aí o cartão vermelho dado por uma agressão foi retirado. Ele pôde jogar normalmente. Em 2018, Bomboneira, cruzamento do Cruzeiro da esquerda, se eu não me engano, o Dedé ataca a bola de cabeça, fura a bola e dá uma cabeçada fortíssima no goleiro Andrada do Boca Juniors. O árbitro, na hora lá, eu não me lembro se ele só deu amarelo ou se ele nem deu amarelo, e o VAR chama para expulsar o Dedé, afirmando que o Dedé agrediu o goleiro do Boca com uma cabeçada. E quem olhou o lance sabe que não teve agressão nenhuma. O Dedé fez um movimento completamente compatível com quem está atacando a bola para cabecear, só que ele não deu em bola e o goleiro estava no meio, ele cabeceou o goleiro. Não teve agressão nenhuma ali. Teve um lance de bola que acabou com um lance de jogo, um lance de futebol normal, que acabou com um acidente, que foi. O árbitro foi ao VAR, entendeu que foi uma agressão e expulsou o Dedé. O Cruzeiro entrou na Conmebol e falou, gente, esse cartão vermelho direto, 2 cartões vermelhos direto, ele é completamente indevido, porque não houve agressão. Ali não era uma interpretação do árbitro do lance. O árbitro no campo e o VAR, no caso do Dedé, entenderam que aquilo era uma agressão, e não era. Então, a Conmebol anulou o cartão do Dedé, que pôde jogar normalmente o jogo da volta no Mineirão. Então, assim, para mim, tá muito claro que essas 2 anulações são completamente diferentes do que aconteceu com a anulação do Plata. Primeiro, porque elas são vermelho direto, e agora o Plata é um segundo amarelo. Né? A gente tem muito mais expulsão, é muito mais corriqueiro uma expulsão por vermelho direto do que... É muito mais corriqueiro uma expulsão por segundo amarelo do que por vermelho direto. Então, se você abre o precedente para reapitar um segundo amarelo, é um precedente perigosíssimo e que pode transformar em refém. E a outra, nesses 2 lances, tinha o contexto deles serem expulsos por agressão, que não aconteceu. O Plata foi expulso por uma interpretação errada do árbitro, por uma inversão de falta. Inversão de falta acontece toda hora em todo jogo. Inversão de falta deve acontecer, 3, 4 vezes em cada jogo. E se a Conmebol começar a ser permissiva com uma inversão de falta que gera segundo amarelo,
ela só vai fazer isso da vida. Então, para mim, é um erro você anular esse cartão do Plata. Porque é um precedente muito perigoso e porque o próprio Plata foi beneficiado por uma decisão errada do árbitro de não expulsá-lo aos 12 do segundo tempo. A arbitragem foi terrível, uma arbitragem péssima, uma arbitragem de quem foi a passeio para o Maracanã. Num geral, a arbitragem prejudicou o Flamengo, a arbitragem deixou de dar um pênalti evidente no Lino na última bola do primeiro tempo. O Flamengo teria a chance de fazer 3-0. Mas a arbitragem também errou a favor do Flamengo ao não expulsar o Plata no começo, com 12 do segundo tempo. Ou seja, a arbitragem, a Conmebol escolheu anular um cartão amarelo aplicado errado e no mesmo jogo tivemos vários cartões amarelos bem duvidosos, mais um envolvendo o próprio Plata. Então eu não consigo achar, por mais que o Flamengo tenha sido prejudicado, eu não consigo achar razoável você anular um segundo cartão amarelo que gerou uma expulsão. Vamos acompanhar qual o desdobramento disso. Vamos acompanhar quantas vezes a Conmebol vai ter que voltar para anular expulsão por cartão amarelo. Fica parecendo que a Conmebol fez isso para querer se defender de teorias de conspiração que vão falar: a Conmebol não quer mais um brasileiro ganhando, a Conmebol não quer outra final brasileira. Então, parece que a Conmebol tomou essa decisão para dizer: eu não tenho nada com isso, tá? Foi uma decisão equivocada do cara lá. Eu tô até fazendo uma coisa que eu não costumo fazer, que é anular o cartão. Então, assim, para mim, uma decisão errada e uma decisão pior, perigosíssima. Não é o primeiro e nem será o último jogador mal expulso por segundo cartão amarelo. E aí, qualquer competição Conmebol em que um jogador foi expulso por um segundo amarelo errado, vai gerar anulação de suspensão. E se o cartão amarelo errado for o primeiro? Se o primeiro cartão for errado, o princípio é o mesmo. E se for o primeiro, vai anular? Então, assim, pra mim, uma decisão completamente equivocada. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça para você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.